Oi, gente. A nossa aula de hoje é sobre o hormônio cortisol. Então, nós vamos iniciar o nosso vídeo aula falando um pouquinho do sistema endócrino. O sistema endócrino, juntamente com o sistema nervoso, constitui o principal mecanismo de coordenação de todo o sistema do nosso corpo humano. Esses dois sistemas, em conjunto, regulam as atividades do nosso organismo. O sistema endócrino coordena outros sistemas do corpo humano por meio de substâncias chamadas hormônios. Estes hormônios atuam, por sua vez, como mensageiros. Eles são produzidos pelas glândulas endócrinas. Então, como a gente já falou, nosso foco de estudo é sobre o hormônio cortisol. Este hormônio é produzido pelas glândulas suprarrenais. Essas glândulas são localizadas acima dos rins, como vai poder ser visualizado na imagem a seguir que vamos colocar para vocês. Bom, no nosso corpo existem duas glândulas suprarrenais e cada uma delas tem duas partes. Uma é a córtex e outra é a medula, sendo que é o córtex que produz o hormônio cortisol. Este hormônio ajuda o organismo a controlar o estresse, a reduzir inflamações, contribui para o funcionamento do sistema imune e também mantém os níveis de açúcar no sangue. Olá, eu sou Joyce Mara e vou dar continuidade ao assunto tratado pela colega Aline sobre o hormônio cortisol. Eu vou falar sobre os níveis de cortisol no sangue, que variam durante o dia, porque eles estão relacionados com as atividades diárias, e a serotonina, que é responsável pela sensação de prazer e de bem-estar. Assim, os níveis de cortisol basal no sangue geralmente são maiores pela manhã ao acordar, de 5 a 23 mcg/dl, e depois vão diminuindo ao longo do dia para 13 e 16. Sendo que as pessoas que trabalham durante a noite, os níveis se invertem. O cortisol alto no sangue pode originar sintomas como a perda de massa muscular, aumento de peso, ou a diminuição de testosterona, ou ser indicativo de alguns problemas. Um deles é a síndrome de Cushing. Já o cortisol baixo pode originar sintomas como a depressão, cansaço ou fraqueza, ou ser indicativo de problemas como a doença de Addison. O cortisol alto, além dos sintomas já citados acima, como a perda de massa muscular, aumento do peso, ele também tem outros sintomas, como o aumento das chances de osteoporose, dificuldade da aprendizagem, baixo crescimento, diminuição da testosterona, lapsos de memória, aumento da sede e frequência de urinar, diminuição da libido e a menstruação irregular. O cortisol alto, como já foi também falado, pode indicar uma doença chamada síndrome de Cushing, que gera sintomas como aumento de peso rápido, com acúmulo de gordura na região abdominal, queda de cabelo e pele oleosa. Um dos tratamentos para o cortisol alto, ele pode ser feito com remédios prescritos pelo médico, mas o consumo de inhame constitui um ótimo remédio caseiro. Outras formas de controlar naturalmente os níveis de cortisol no sangue é fazendo exercício físico regularmente, ter uma alimentação saudável, aumentando o consumo de vitamina C
e diminuindo o consumo de cafeína. Então, assim, o que é o cortisol baixo? O cortisol baixo pode causar sinais e sintomas de depressão, fadiga, cansaço, fraqueza, desejo repentino de comer doces. O cortisol baixo também pode indicar que o paciente tem doença de Addison, acho que é essa a pronúncia, que gera sintomas como dor abdominal, fraqueza, emagrecimento, manchas na pele e tonturas, principalmente ao levantar. O exame do cortisol. O exame do cortisol está indicado para avaliar os níveis de cortisol e pode ser feito através de uma amostra de sangue, de urina ou até mesmo de saliva. Os valores de referências do nível do cortisol no sangue são, pela manhã, de 5 a 25 microgramas e no final do dia, de 3 a 16 microgramas. Se o resultado do exame do cortisol estiver alterado, é recomendado o indivíduo consultar um endocrinologista, que é o especialista para essa doença, para identificar e causar o tratamento o mais rápido possível, se for necessário, é claro, né? Porque os níveis de cortisol alto ou baixo nem sempre são indicativos de doença, pois eles podem estar alterados devido ao calor ou à presença de infecções, por exemplo. Para finalizar e para compreender melhor a aula sobre esse assunto, a gente deixa um link de um vídeo no YouTube. The adrenal glands are part of the endocrine system, which regulates hormone levels in the body. They are small pyramid-shaped glands that rest on the top of each kidney. The adrenal glands produce a hormone called cortisol. Cortisol has many functions, but most importantly, extra cortisol can be produced to help manage the effects of infection, trauma, and emotional stress. In this instance, otherwise healthy tissue in the knee is seen as infectious and is attacked by the body's own white blood cells, causing painful inflammation. Sometimes, however, even the extra production of cortisol does not adequately control the immune system response. Corticosteroids are drugs that can be inhaled, given orally, topically, or by intravenous or intramuscular injection. They are synthetically produced hormones that are very similar to cortisol. They block white blood cells from attacking the tissue and decrease the inflammatory causing substances these immune cells produce. Corticosteroids are frequently used for treatment of inflammatory and autoimmune disorders, such as rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, and certain respiratory disorders.